você está no Política Sem Mistério. Aqui são 5 mulheres com 5 identidades, mas todas com um único objetivo: levar a reflexão política para o seu lar, para o seu local de convivência, para a sua comunidade. Então vamos iniciar nosso programa. Nós já estamos aqui com Viviane Leite, que é uma das nossas apresentadoras. Manu Baby Blue já está aqui também nos bastidores. E Andréia Peixoto hoje não compareceu porque ela disse que tinha um aniversário imperdível. Então eu já quero aqui mandar um abraço para Helenita, que é a aniversariante aí. Olha, que Deus lhe abençoe, Helenita, que te dê muitos anos de paz, saúde, amor e prosperidade. Então um beijo para Deia, que foi lá, né, participar do aniversário de Helenita, e Jéssica Tupinambá, que está em atividades na sua aldeia hoje, não pôde comparecer. Gente, para falar de política pública, e a gente vai falar de uma política pública ambiental, econômica e também social, que é a economia circular. Ela não fala somente isso, ela fala de absolutamente tudo quando se diz de política. Política partidária, políticas públicas, ela é a mulher política. Quem, gente? Larissa Araújo. Seja bem-vinda, minha irmã, minha companheira querida. Obrigada, gente. Tudo bem com vocês? Cumprimentar todas, né? A nossa amiga também, Dea, que não está aqui presente também, né? Mas, assim, eu sempre falo que política é um lugar de todos e para todos. Então, não existe isso. Ontem eu ouvi alguém falando que a política não é para amadores. E eu disse para a pessoa, eu falei, a política é para todos, é um espaço para todos. Seja mulher, seja homem, seja você entendido, seja você leigo, mas é um espaço que é seu e deve ser ocupado por todos nós, de alguma forma. Então, por isso que a gente não pode perder a oportunidade. Larissa, seja muito bem-vinda aqui no Política Sem Mistério. Você falou algo muito importante. A política é para todos e a política é para todos, né? Esses dias, num debate sobre política, a pessoa me disse assim, mas eu não levo jeito para política. Olha, eu perguntei para ela assim, né? Era uma mulher. Eu disse para ela, fiz a seguinte pergunta, Larissa: você quer ser candidata? É esse mundo que você quer? Você quer vivenciar o mundo partidário? Quer se candidatar? Não, eu tenho isso no meu coração, eu quero ser política. Então, esta é a resposta que você tem, que você é uma mulher política. Porque as outras coisas, falar, né, viver o mundo político, isso você vai aprendendo e vai construindo a sua imagem política. Basta você querer inserir, porque esse ambiente e esse exercício é constitucional. É previsto na Constituição que todo e todas podem exercer a política. Basta querer, né? Então vamos começar o nosso programa de hoje. Eu te convido para ficar aqui com a gente nesse quase 50 minutos, 1 hora, para a gente falar de políticas públicas. E hoje a gente tem uma política muito interessante e, vamos dizer, moderna para a economia, para o meio ambiente, para as relações sociais, porque hoje nós vamos falar de economia circular. Você já ouviu falar aqui que é economia circular, Vivi? Eu não vou mentir. Antes desse programa, eu nunca tinha ouvido. Mas aí eu fui estudar e eu descobri o quão importante é, né, a economia circular e que ela está em si nas nossas vidas. E você, Manu, já tinha ouvido falar nesse termo, economia circular? Eu já conhecia, mas não tão a fundo, né, quanto agora quando a gente foi discutir sobre. E eu acho interessante da economia circular, né, que a gente vai explicar, é que a natureza, ela é circular, né? Então tudo na natureza existe um ciclo de reaproveitamento, um ciclo de utilização,
E, na verdade, ter uma economia linear, como a gente vai explicar, que é o anormal, né? Nessa questão da biosfera, né? Do nosso planeta e do meio ambiente. O motivo pelo qual nós escolhemos esse tema para tratar hoje no Política Sem Mistérios sobre economia circular, porque no primeiro dia de janeiro desse ano de 2024, houve infelizmente um incêndio na central de reciclagem no município de Itabuna e boa parte do estoque e da estrutura dessa central foi incendiada, né? E houve uma grande comoção, a gestão municipal teve uma grande sensibilidade de mover esforços ali no sentido de auxiliar e de começar as etapas de reconstrução e das atividades das pessoas, né, dos agentes, que a gente fala agentes ambientais, que trabalham naquele local. Então, Larissa, seja muito bem-vinda novamente. Você ficou sabendo, né, desse incêndio que ocorreu na central de reciclagem aqui em Itabuna, não foi isso? Foi, exatamente. E como você mesmo mencionou, teve grande repercussão realmente na cidade, né? E é uma oportunidade para a gente discutir sobre a importância, porque quando a gente fala sobre esse tipo de economia, a gente não está falando apenas de um processo de reciclagem simplesmente, né? Existe toda uma estrutura por detrás dessa economia que precisa ser validada, né? E precisa ser melhorada no caso da cidade de Itabuna. A gente precisa falar sobre isso, né? Já que, infelizmente, ocorreu esse incêndio, né? E vai haver um esforço da gestão para tentar reerguer, que a gente consiga fazer da forma correta, né? Da forma que realmente venha trazer benefícios para os 3 pilares, né? Que a gente havia comentado até aqui. Que é o quê? Tem que trazer benefício para a sociedade através da pessoa, né? Que é beneficiada. É aquela assistência que se dá para a associação ou as pessoas que fazem parte do projeto. Tem que ser benéfico também para a economia local. Aquilo ali tem que trazer vantagens econômicas, porque a gente precisa movimentar, né? É a nossa moeda, a gente precisa fazer valer isso. E também tem que ser boa para o meio ambiente. Perfeito. Exatamente, né? Ali a gente fala numa central de reciclagem. Mas a reciclagem é uma parte, é uma etapa de todo um processo de economia circular. Então, o consumo hoje, que a gente fala que é um consumo que tem que ser consciente, Larissa, Manu e Vivi, que está aqui hoje nos estúdios, é uma tendência, né, que é cada vez mais forte e tem avançado para vários setores da economia. Como bem disse Larissa, isso tem que ser importante para o meio ambiente, para as pessoas e também para a economia. E busca-se utilizar corretamente as matérias-primas. Nós não estamos falando aqui apenas de uma central de reciclagem, para além de uma central de reciclagem, né? E é por isso que práticas, iniciativas e ações sustentáveis que visam a reutilização dos recursos descartáveis devem ser aderidos ao nosso dia a dia. Então, quando a gente fala em economia circular, é uma espécie de cultura. É uma cultura que tem que ser adaptada no nosso dia a dia. Não é simplesmente a gente consumir e esperar que todo o resíduo da nossa casa vá parar numa central de reciclagem e que ali possa ser reutilizado. Não, né? A reciclagem é apenas uma das etapas de uma economia circular. Então, uma gestão pública, ela não fala apenas numa central de reciclagem, ela tem que falar numa central de economia circular, que envolve toda a cadeia produtiva, que envolve todas as relações das pessoas com a natureza, com a economia, né? E com a utilização dos bens. Então, quando a gente fala de economia circular, uma essência da economia circular é a durabilidade do nosso consumo,
daquilo que a gente utiliza, né? Então, a gente pode começar o debate aqui, Manu, para falar desses recursos da natureza, primeiramente, que os recursos da natureza, isso é uma das prioridades dentro da economia circular, é ter em mente que os recursos, as matérias-primas que são utilizadas para a fabricação dos diversos itens que faz parte do nosso dia a dia são finitos, né? Muito tem se falado hoje em dia da questão da ebulição global, né? Do colapso ambiental iminente. E uma das principais causas desse processo é justamente a utilização desenfreada dos recursos naturais. Então, a gente está falando de petróleo, de mineração, mas também de desmatamento, também de produção de alimentos. E quando a gente fala de economia circular, eu acredito que é fundamental para a gente mitigar esses efeitos nocivos ao meio ambiente. Não tem como a gente manter o nosso padrão de consumo atual, e aí que eu estou falando como humanidade, né, e ao mesmo tempo evitar a questão do colapso ambiental. Então, para a gente conseguir controlar essa questão do aquecimento global e da ebulição global, a gente tem que ver uma nova forma da gente interagir com os recursos naturais, de a gente consumir os produtos que a gente consome. E aqui a gente está falando de roupa, de carro, de construção civil e também de alimentação. Larissa, a gente sempre tem que pensar, enquanto gestores públicos, em elaborar políticas públicas que utilize a menor quantidade de matéria-primas e que as matérias-primas que a gente utiliza, elas têm que ter uma maior durabilidade e, quando houver perda, ter reciclagem. A gente vê gestões como implantando a economia circular. Não é comum a gente ver esse tipo de prática, né? Muitas vezes porque também não há aquele interesse financeiro também, né? De você poder beneficiar, até porque você precisaria, Lisdeli estava falando, né? De você concluir o processo como um ciclo mesmo, né? Um ciclo, se a gente for fazer uma análise similar ao ciclo do meio ambiente, né? Cadeia alimentar, poderia dizer assim. Mas, ou seja, eu vou dar um exemplo prático disso aqui. Não adianta, como o Lisdeli falou, a gente ter apenas o processo de captação. Vamos retirar o lixo das ruas, né? Porque chama-se de lixo. Vamos retirar o lixo da rua e vamos colocar aqui para um movimento fazer aquela coleta e pronto, já resolvemos os problemas. Não, a gente pode até beneficiar outros tipos de grupos que estão envolvidos nesse processo, como, por exemplo, os artesãos. Exato. E se eu puder fazer uma observação, né? O próprio termo lixo é algo para ser repensado, porque quando a gente fala que algo é lixo, a gente está falando que aquilo ali não tem valor, que não tem utilidade, mas a maior parte das coisas que a gente joga fora podem ser reaproveitadas, reutilizadas e recicladas também. Então, o próprio termo de lixo faz com que a gente descarte uma grande gama de materiais que poderiam ter uma utilidade e um benefício para a sociedade. Aquela própria central de reciclagem, ela deveria estar conectada com diversas secretarias. Eu digo que é a Secretaria de Educação, a Secretaria de Desenvolvimento, né? Assistência social, né? A Secretaria de Assistência Social, uma vez que, né, a educação, né, vamos pegar a própria Secretaria de Educação, faz com que as pessoas não desperdicem tantos materiais que vão parar no lixo e que poderia ser reutilizado, reciclado, né, ou também reduzir ao consumo desse próprio bem. Quantas coisas a gente joga fora e que ainda pode ser útil no nosso ambiente, não é isso, Vivi? Com certeza. A gente vive hoje uma economia linear, né? Que ela é voltada em 3 etapas, que é essa da extração, o processamento, que é o produzir, e o descarte. E aí eu lembrei muito daquele filme de Charlie Chaplin, que é da Revolução Industrial. Porque a Revolução Industrial, ela remete isso. Todo o processo era voltado nisso. E hoje não é diferente. E aí, em contraponto, me lembrou outro filme, que é The Larden, que é De Volta ao Futuro. Que o carro, na década de 80, que esse filme foi produzido, ele era um carro produzido com materiais reutilizáveis.
Então, assim, uma coisa que foi produzida, um filme que foi produzido na década de 80 e que fala muito sobre hoje, sobre o futuro. E esse futuro que a gente não alcançou, que a gente não conseguiu ainda se adaptar, né? Boas gestões pode até usar para fiscalidade, ou seja, se um determinado empreendimento, uma loja, uma empresa, ela, por exemplo, tem lixeiras, né, para fazer uma coleta seletiva, ou aquela determinada empresa, ela reutiliza ou ela reduz o consumo de matérias-primas, que ela tem descontos na sua carga tributária. A gente chama de parafiscalidade, né? Utilização do tributo como estímulo ou desestímulo a determinadas condutas. Então, por isso que eu falo que não basta apenas uma central de reciclagem, é envolver toda a economia circular numa gestão municipal. Não é isso, Lari? Eu achei bastante interessante tocar no assunto de que quando há interesse da gestão em fazer o processo todo de acordo com o ciclo mesmo, e não apenas só o início, a gente fazer o início, meio e fim, quando a gente dá a finalidade, né, para aquela ação, aí a gente envolve outras secretarias. Essas secretarias envolvidas, elas conseguiriam resolucionar vários problemas que estão aí há anos envolvidos na nossa sociedade. Por exemplo, uma vez eu estava num debate onde as pessoas criticavam a própria população dos bairros por jogarem objetos dentro dos canais, né? E aí ele mencionou a Secretaria de Educação. Foi quando eu questionei, mas as pessoas das comunidades mais distantes do centro urbano, elas foram educadas, elas são informadas do que fazer com aquele sofá velho? Com aquele eletrodoméstico que não serve mais, quebrou, não tem mais conserto, ela tem a informação de que se existe na cidade algum ponto de coleta para aquilo. Se não existe, a responsabilidade é mútua, não é apenas do cidadão, mas o governo, ele também tem essa responsabilidade, né? De, poxa, então vamos pensar aqui estrategicamente em um local que possa realmente as pessoas serem instruídas, um projeto de conscientização, educação, nos bairros mesmo, e orientando as pessoas com reuniões, panfletagens, explicando à população, porque muitas vezes você não tem conhecimento, você não sabe de que material é feito aquele sofá, de que material é feito aquela batedeira que quebrou e está lá sem serventia, né? Será que existe alguma coisa aqui que serve para poder... Quem é que tem esse conhecimento? Então, assim, isso que Liz dele falou é importantíssimo. Então, isso acaba impactando na qualidade de vida das pessoas, né? Aí a gente vai falar sobre saúde também, porque quando a gente fala de meio ambiente, a gente fala de saúde, e aí a gente fala de saúde preventiva. Então, tudo isso aí é como ele falou, seria uma gestão dos 3F. Sim. E hoje nós não estamos falando dos 3E, né? Que nós falamos de efetividade, eficácia e eficiência. Hoje nós estamos falando de 3Rs, né? De reduzir, de reciclar e de reutilizar. E eu acho que é um potencial desperdiçado. Porque se a gente implementar uma economia circular, nós vamos reutilizar materiais que foram descartáveis. Então, assim, ao serem reutilizados, eles vão adquirir um valor muito grande que pode movimentar a nossa economia local. E a gente também pode, né, promover a geração de empregos para as pessoas que vão trabalhar com todo esse processo da economia circular. Então, a gente vê, por exemplo, várias pessoas que catam latinha e que tiram seu sustento de catar latinha, porque o Brasil é um dos maiores países que reciclam alumínio. A gente recicla mais de 70% do nosso alumínio. Então, a gente já vê pessoas que tiram sustento de uma economia paracircular, né? Uma parte da economia que já é circular, que é a questão do alumínio. E se a gente implementasse isso para outros produtos, né, a gente estaria gerando emprego, movimentando a economia e gerando mais riqueza para a nossa região, porque a gama de materiais descartados é imensa. E a questão da quantidade de materiais aqui na nossa região que é reciclado de fato é praticamente desprezível de tão baixa que é essa porcentagem. Então, para mim, é um potencial desgastado.
Na verdade, também a gente percebe que se a gente perguntar para qualquer pessoa o que é economia circular, as pessoas não vão nem saber. E o próprio linear, que é o que a gente vive, as pessoas não têm noção disso. Me lembrou muito de um projeto que a gente fez na escola, que foi realmente sobre o reaproveitar. Que a gente pegou os alimentos, por exemplo, que não se utiliza e geralmente joga fora, tipo caroço de jaca, casca de laranja. E aí, por exemplo, a gente pegava o caroço de jaca e fazia uma muqueca de peixe. A gente pegava a casca de laranja e fazia um doce. Então, assim, alimentos, por exemplo, que iriam para o lixo, está contribuindo para que outras pessoas, às vezes que não têm condições, né, de ter um alimento ali, tenham um prato na mesa para comer. Você sabe uma coisa muito interessante? Tem países escandinavos que importam lixo. A Noruega é um deles. Porque eles tiram tanta riqueza do que outros países consideram descartáveis que eles geram a parte da economia deles baseada nisso, na literalmente importação de lixo. E quanto a gente tem descartado de coisas que seriam úteis, né, que poderiam aprimorar a economia, que poderia reduzir o impacto ambiental, que poderia utilizar muito menos recursos naturais e manteria o nosso planeta, o nosso ecossistema ainda mais equilibrado. Eu fico pensando a quantidade, né, o descarte de lixo que a gente produz no nosso ambiente doméstico, né? Ontem nós fizemos, as meninas fizeram uma compra online e chegou a compra, o produto, né? Elas compraram um chinelo, né? E o chinelo vem embalado com 2 plásticos, né? Um plástico, tipo aquele plástico bolha, um outro plástico com um tipo de um lacre. Aí ela tirou o chinelo, eu disse, bom, esses 2 sacos aqui são bastante úteis para o nosso dia a dia. Esse aqui serve para a gente quando for fazer uma viagem, para a gente trabalhar esse plástico em outro ambiente. Então, a gente guardou aquelas 2 sacolas plásticas ali, além do chinelo que ela vai utilizar. Às vezes, Larissa, hoje eu não faço mais, né? Estou tentando fazer uma transição alimentar vegetariana, ou até mesmo promover uma vegana. Mas quando eu utilizava iogurtes, eu ficava sempre ali refletindo. Tomava aquele iogurte e aquela embalagem plástica que vai demorar anos para biodegradar, de um simples prazer de menos de 1 minuto. Isso me deixava bastante constrangida, né? A questão da economia circular é que ela tem tudo a ver em utilizar materiais renováveis e biodegradáveis, porque como você falou, o plástico leva milhares de anos para ser decomposto. Ou seja, para a natureza reutilizar aquilo. Se a gente está falando, por exemplo, da utilização de madeira, né? Se a gente está falando da utilização de papel, a gente tem hoje em dia canudos de papel, por exemplo, todo tipo de embalagem de papel, meses para ser biodegradado, às vezes menos. Então, tem também a ver com a redução do consumo de derivados de petróleo, porque são esses derivados de petróleo que levam, às vezes, milhares de anos para serem decompostos pelo meio ambiente. E, hoje em dia, o plástico ele é praticamente onipresente, né, nas nossas vidas, o que é uma tragédia de um ponto de vista ambiental. 2 coisas importantes aqui que vocês haviam mencionado, né? A nossa cultura também de importação não nos favorece. Né, a forma como a gente recebe, você deu o exemplo, né, de um país do exterior, lá com eles funciona de uma forma diferente, mas aqui a nossa cultura de importação, para a gente, quanto mais prático, melhor. Então, o que ele estava falando, né, então você compra o iogurte, aí você tem 1, 2, 3, 4 desses aí que você havia mencionado, e o que fazer com eles, né? Nós não fomos educados para isso, apenas para praticidade. E você paga um valor por isso, pela praticidade também, né? Descartável, a praticidade do descartar também. São 2 praticidades, a da utilização e a do descarte. Então, quanto mais prático for para eu poder adquirir o produto e quanto mais fácil também, mais prático for de descartar, melhor ainda. Então, isso acaba nos atropelando também na nossa consciência social, porque a gente não consegue avaliar os danos que aquilo ali causa para um todo. Para mim, eu estou ali descartando meu lixo de qualquer forma.
colocam numa sacola, coloca ali na rua, o caminhão do lixo vai passar e vai pegar, ou alguma coleta Não tô específica, preocupada não tô pra onde preocupada, vai. exatamente. Com o meu consumo também não. Se a gente não se questiona mais a necessidade do nosso consumo. A gente não tem mais esse hábito, né? Essa análise que Lisdeire falou, na minha casa existe, mas a gente sabe que não é comum, né? Você abre um produto, chegou ali, e aí às vezes, é como ela falou mesmo, né? 2 sacos, 3 sacos envolvendo, né? E você acaba descartando. Você não consegue pensar, nossa, vai ter uma viagem que eu preciso disso, né? E aí quando chega a viagem, Lisdeire, você precisa comprar um plástico específico para você envolver aquilo que você precisa para viajar. E o outro ponto interessantíssimo foi que Vivi tocou ali. Você também havia mencionado sobre um hábito alimentar. Nas escolas, quando a gente fala de merenda, principalmente nas escolas públicas, quando a gente fala de merenda de qualidade, quando a gente fala bem assim, não, as pessoas precisam ter no seu dia a dia, porque infelizmente é uma realidade. Muitas crianças também vão para a escola pela questão alimentar, e quando a gente fala de merenda de qualidade, a gente também está falando de nutrição. Merenda de qualidade, alimentação de qualidade, a gente está falando de nutrição. E aí a gente tem o desperdício, como ela falou, né, de alimentos, de você fazer formas. Hoje a gente já tem aí doenças que até tempo atrás não tinha diagnóstico, né? Intolerância à lactose, por exemplo. Né? E hoje a gente sabe que muito, muito mesmo da nossa saúde depende da nossa alimentação. Então, se nas escolas a gente tivesse um aparato, né, que é de baixo custo, inclusive, gente, se a gente puder, quem puder fazer uma avaliação, um estudo detalhado, as práticas de reutilização, elas não dependem também de altos investimentos, né? Você precisa, sim, na maioria das vezes, você investe mais na pessoa, né, que é realmente aquela que vai ali movimentar, do que necessariamente a matéria-prima, né? Então, isso me fez lembrar também a questão do imediatismo, né? A gente é uma sociedade que a gente quer tudo no momento. Por exemplo, a gente entra na academia e já quer ter um corpão quando sai da academia. A gente entra, vai estudar e já quer passar no concurso no primeiro, Mas a gente, no primeiro eu acho tentativa. Que desculpa, pode concluir. E é exatamente nisso que a gente para e pensa, se a gente começar a praticar, né, cada ato todos os dias, a cada dia a gente vai fazer mudança na sociedade. Hoje a gente está com um país que está sofrendo com o aquecimento global, a gente está sentindo esse calor tremendo aqui na nossa cidade e outras pessoas estão tendo vários outros impactos por conta das nossas atitudes, as nossas atitudes imediatistas. Mas trazendo uma observação sobre o que você falou, que é verdade, mas trazendo uma reflexão sobre. Isso vem da nossa cultura, onde o nosso tempo gera lucro. Então, nosso tempo literalmente é dinheiro. E quando a gente tem essa questão de o tempo gera lucro, o nosso trabalho, a gente já gasta a maior parte do nosso dia, às vezes, trabalhando ou fora de casa ou dentro de casa com trabalho doméstico, a gente vê por que isso acontece. A gente vê por que é tão importante para o indivíduo que as coisas sejam práticas, sejam rápidas e que exijam menos esforço. Então, a questão também de uma cultura onde a gente não tem muito tempo de ócio. E eu estava lendo um livro muito interessante sobre o direito à preguiça. Né? O direito de você poder ter o seu lazer, o seu descanso e o seu ócio, de você, muitas vezes hoje em dia a gente se sente culpado da gente não estar fazendo nada, sendo que o não fazer nada é uma coisa necessária até para a nossa saúde mental. E eu também acho que um outro ponto importante, que a gente está falando aqui muito de consumo, é que na nossa sociedade atualmente, o nosso status social está atrelado ao consumo. A pessoa que sempre troca de celular, que sempre troca de carro, que sempre tem roupa nova, que sempre está arrumando o cabelo, e a gente está falando aqui também de cosméticos novos, maquiagem, a questão da moda que muda com muita velocidade, que também gera essa questão do status social. Então, a nossa questão do consumo desenfreado, ela não é só econômica, ela é cultural. E para a gente mudar a economia, né, implementar, por exemplo, a economia circular, a gente tem que falar de mudanças culturais. Tem que falar de mudanças de comportamento, né? Exatamente. E dentro dessa mudança de comportamento, eu vou voltar nesse ponto que você mencionou aí, Manu, mas eu queria mencionar da necessidade de se implantar uma economia circular, porque a gente está falando aqui de vários pontos, para a gente ter isso realmente na mente das pessoas, no comportamento das empresas, no comportamento tanto de uma pessoa física como de uma pessoa jurídica. E que depende também de um alinhamento com a gestão pública. Olha, para a gente pegar de exemplo, eu acredito que diversas organizações governamentais e também não governamentais, mesmo se não sabe desse conceito, pratica
a economia circular. Nós, por exemplo, temos um projeto que chama Sou Pão, né? No qual a gente recebe aquela verdura, aquele legume que já não tem um valor comercial e que seria descartável. E ali a gente limpa aquele legume, tira as partes que já não está mais aproveitável para uma confecção de uma sopa, mas a gente sabe que boa parte daquele legume e daquela verdura pode ser utilizado numa sopa. E que quando a gente faz uma sopa com uma caixa que a gente recebe de hortifruti, né, que não tem valor comercial, a gente consegue alimentar o quê? Cerca de 70, 80 pessoas. Quanto é desperdiçado em supermercados, em sacolões, em feiras, de verduras, de frutas que poderiam transformar em alimentos onde tem pessoas nesse exato instante em insegurança alimentar. Mas é como Larissa disse, o que falta? Falta pontos de coleta, falta iniciativas que façam recolher todo esse material e transformá-lo em alimento. Sim. Não é, Larissa? Falta muita gestão pública para que essa economia se torne cíclica e que tenha menos perdas e faça com que essa matéria-prima possa ser reutilizada, né? Ela possa ser introduzida sem ser um resíduo para a natureza. Exatamente. Tem que haver o primeiro passo é de responsabilidade do poder, né? O poder público executivo, ele precisa entrar com a ação para a população, porque a gente não tem muito sentido, não tem muita lógica a gente cobrar da sociedade um tipo de comportamento no qual elas ainda não têm conhecimento, não têm instrução, não têm a ferramenta adequada para fazer aquilo acontecer. Isso. Quem tem aquela obrigatoriedade, aquela responsabilidade de prover isso para a sociedade é realmente os representantes legais, os eleitos, sendo bem diretamente aqui informando as pessoas, né? É sim o prefeito que está ali sentado na cadeira, assinando todos os papéis de ordem, de serviço para todas as secretarias que Liz Daily acabou mencionando aqui, né? É Secretaria de Educação, é Secretaria de Assistência Social, de Saúde, Secretaria de Governo, porque entra com as ações também, e também com o papel dos vereadores, porque os vereadores, eles têm um papel legislativo de apresentar projetos, né, para a sociedade. Projetos esses que sejam vantajosos para o bem comum. Então, como o Liz Daily falou, na sua cidade não tem um ponto de coleta no seu bairro, né, nos bairros em geral, cadê os representantes legais para fazer isso acontecer? Olha, eu vou apresentar aqui um projeto que vai favorecer todos os bairros. Vamos ter, a partir de agora, pontos de coleta, né? E aí é de responsabilidade do governo conseguir fazer o ciclo daquela coleta, instruir aquela comunidade sobre aquilo ali também, né? Porque é muito fácil a gente colocar a responsabilidade em quem não tem a ferramenta para fazer acontecer. Por quê? Porque aquilo ali vai ser um ciclo sem fim. Então, se você não sabe como faz, então a gente também não tem o que fazer. E aí fica todo mundo nessa zona de conforto que não faz a sociedade evoluir, tanto humanamente como economicamente. Porque como ela estava falando aqui, e eu até concordo, né? Nesse sentido, a gente precisa mudar primeiro a consciência, depois o comportamento, né? Porque a prática só vem depois que você toma consciência, né? A gente, como somos seres racionais, ninguém age sem o entendimento das coisas, né? Necessariamente. Então, você precisa ter o entendimento para você colocar na prática e fazer aquilo ali surgir na prática. Sem essa consciência, sem essa valorização e a gente colocar os valores certos nos lugares certos, né? Não supervalorizar a matéria e descartar a pessoa. Quem é mais importante, né? Como que a gente faz aquilo ali valer no nosso ambiente social e ambiental também. A gente precisa pensar nesse contexto todo. Manu, você falou de consumo, né? A gente tem um consumo principalmente em relação à estética feminina,
né, que nos faz acompanhar um ciclo da moda, né, maquiagem, bolsas, roupas, e quando a gente vê, a gente tá com um guarda-roupa abarrotado, né, de roupas ali, e muitas que a gente há tempos não usa. Um grande exemplo, né, são os brechós, né? Sim. E os brechós, eles eram, né, o lugar onde você ia para comprar uma roupa barata. Então era um lugar onde pessoas de baixa renda iam buscar roupa. E hoje eles foram elitizados. Então a gente tem agora uma cultura de brechós de valores inacessíveis para a população, né, de baixa renda. E eu acho isso completamente irônico. A gente tem uma fetichização dessas roupas que foram descartadas. A gente tem uma consciência, eu acho, hoje em dia, de que a moda ela é cíclica e que as tendências elas vão embora, elas voltam, né? A questão da sobrancelha, a gente tinha a moda da sobrancelha finíssima, depois a moda da sobrancelha enorme e agora tá voltando a sobrancelha fina. Então acho que as pessoas estão um pouco mais atenadas de não jogar as coisas fora, porque provavelmente vai voltar pra moda. Mas o que me preocupa pessoalmente é que com essa moda que muda tão rápido, a gente acaba tendo produtos de baixa qualidade. Então as nossas roupas hoje em dia elas não duram muitas lavagens, né? As bolsas não duram ficar guardada no guarda-roupa. Quantas vezes a gente pega um sapato que estava no guarda-roupa, ele tá se desfazendo, se desmanchando, né? A gente tava falando da obsolescência programada. Isso é muito verdade para celulares. Então a gente lembra, né, eu e você e Larissa, talvez Vivi não, porque ela é mais jovem, os celulares que a gente comprava lá, quando eles começaram a sair, né, os smartphones, duravam pra caramba. A gente carregava uma vez na semana. Hoje em dia a gente quer trocar de celular direto, às vezes tem que trocar porque o sistema operacional não comporta mais os novos aplicativos. Então a gente está tendo também uma perda na qualidade dos produtos que a gente consome, né? Quem gosta de costurar, que eu gosto, por exemplo, vê que os tecidos têm uma qualidade menor, uma durabilidade menor. A gente compra um produto para nossa casa, um eletrodoméstico, a linha branca, né, famosa, dura muito pouco, né? Minha avó tem eletrodomésticos da década de 70, 80 que estão sendo utilizados até hoje. Até hoje, é. O que está acontecendo, né? Olha, desculpa, Manu, só acrescentando aqui. Tudo isso que você falou acontece, eu já observei isso quando a gente vai fazer alguns estudos e análises, onde há ausência de políticas públicas, o consumo desenfreado é sempre maior, porque as pessoas não têm essa consciência de utilização, de reutilização, de valorização. A gente fala de política de valorização também. Parece que são temas descentralizados, mas não são. Ela falou sobre saúde mental, né? Ela falou sobre comportamento das pessoas na sociedade. Quando a gente introduz políticas públicas, elas educam um padrão de comportamento. Elas educam e elas ditam um padrão de comportamento na sociedade. Então, assim, pessoas bem educadas, bem instruídas, bem cuidadas, elas transformam a sociedade onde elas vivem. Agora, onde não tem políticas públicas, e quando a gente fala de políticas públicas, porque as políticas públicas, elas influenciam diretamente na qualidade de vida da pessoa. Então aí a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de saúde do corpo, a gente está falando também de outras vertentes, que é isso aí, o comportamento humano perante a sociedade. Então, se existem políticas públicas que cuidam das pessoas, se existe uma gestão, Liz Daly, que investe em políticas públicas, essas políticas públicas é que transformam a nossa sociedade. Não são, infelizmente, as práticas assistencialistas, né? Eu tirar o montante de roupa que tem no meu guarda-roupa e chegar e ali dispensar numa comunidade necessitada, vai resolver o problema, simplesmente. Na verdade é tudo uma cadeia, né? As políticas públicas, elas têm que entrar porque ela vai estimular e ela vai alcançar determinados objetivos, que é o meio ambiente, que é a educação, que é a saúde, que são as relações, que é a economia do próprio município. Então, isso tudo envolvendo uma economia, que é a circular, o que se tira do meio ambiente e que circula, e que esse círculo possa envolver em diversas áreas das relações humanas: educação, saúde, né, relações sociais, economia, turismo, cultura.
né? A gente vê que tudo isso depende de iniciativas, principalmente iniciativas públicas. Olha, Rafa, hoje nós temos um quadro novo aqui no Política Sem Mistério. Então, Sem Mistério. E esse quadro já é uma novidade de 2024. Quem está chegando aí, Léo Lira, tem a resenha, gente. Qual foi a resenha da cidade nesta semana? Então, Rafinha, eu quero que você chama o quadro novo com Léo Lira, que ele vai lhe contar qual é a resenha. E aí, cara, tá rolando uma vaguinha de emprego aqui no mercado? Então, a gente vai estar disponibilizando aqui de 400 vagas aqui para o município de Itabuna. Em breve estaremos inaugurando aqui a nossa rede. E aí, 400 vagas? Pode ficar tranquilo, deixa com a gente, viu? E por aqui o trabalho não para. A Prefeitura de Itabuna estará criando agora 400 vagas de emprego para o nosso município, onde vai gerar muita renda para o nosso comércio, vamos movimentar toda a cidade. Então venha, acompanhe essa gestão que mais gera emprego aqui no nosso município. Vamos lá! Dessa situação aí, eu liguei ali para a Secretaria de Comércio, falei com o Sandro Matos, que é diretor, e ele me disse o seguinte, que a Prefeitura está fazendo como o Cine Bahia, né? O Cine Bahia, ele no âmbito estadual, e o programa aqui dos comércios, que é o PROAT, é no âmbito municipal. Então, segundo eles, fazem essas captações dos currículos e enviam para as empresas, né? Ainda tem serviços, por exemplo, de ajuda para a pessoa fazer um currículo, psicólogo, enfim, tem alguns serviços adjacentes que, segundo ele, ajudam a população. De fato, a matéria realmente deixou a entender algo totalmente diferente, né? Inclusive informei que iria fazer essa resenha aqui, mas segundo conversei também, perguntei em relação ao jurídico se não haveria problema, como ele disse que é uma questão de um programa aqui do município, então que está tudo tranquilo, mas ficou essa situação aí e a gente fez a gracinha do lado aqui. Resenha da cidade, o novo quadro aqui no Política Sem Mistério. Olha, realmente a chamada, ela nos traz uma série de pontos de interrogação, né? Uma prefeitura falando de uma oferta de vaga, fazer seleção para uma iniciativa privada. Léo Lira foi ali depois, né, perguntar aos organizadores dessa seleção, né, os órgãos, os espaços onde está fazendo, e ele obteve ali as explicações que é apenas um encaminhamento para que as pessoas saibam confeccionar um currículo, passa por um psicólogo. Eu quero te ouvir a respeito disso, Larissa. O que você acha? Porque gera uma série de questionamentos, porque na administração pública, a gente tem dois princípios que devem ser respeitados em todo o ato administrativo, que é a moralidade e a impessoalidade. Eu fiquei 400 vagas que a prefeitura está encaminhando, né, para uma iniciativa privada, me deu um ponto de interrogação com relação à impessoalidade. É questionável isso aí. Tão questionável que não foi muito bem aceita pela população, né? A população, e não foi a população que interpretou mal. O ruído da comunicação partiu diretamente da gestão, porque o que a gente pôde perceber é que a gestão priorizou o marketing da notícia mais do que a própria informação. Ou seja, né, existiam detalhes ali, como o Liz dele falou aqui, Léo também no vídeo, o vídeo dele foi muito mais instrutivo do que a própria vinculação da matéria. Então,
assim, a gente percebeu claramente que a matéria tinha, sim, um viés político, a gente não pode ignorar isso, né? Que era de favorecer a imagem da gestão, ou seja, a gestão estaria interferindo positivamente para a população a nível de 400 vagas, né? Dando esse direcionamento. Uma interferência que, no entendimento das pessoas, seria totalmente desnecessária. Até porque não é comum na cidade empresas de grande porte ou médio porte terem esse tipo de suporte do setor público, né? Geralmente as empresas que buscam até esse tipo de encaminhamento, elas fazem isso através de outras empresas privadas, empresas que são especializadas em encaminhamentos, em seleção de currículos ou de entrevistas. Existem empresas na cidade que já fazem esse tipo de serviço. Então, assim, a população começou a se questionar, mas a que interesse, né? Não foi especificado de que existia um órgão como o Simba que poderia viabilizar dessa forma, né? Então, soou para a população que há um tipo de interesse político, né, de vantagens mútuas, tanto da empresa privada quanto da empresa pública. O que eu achei de positivo nessa situação toda é que as pessoas se demonstraram estar conhecidas do mínimo do direito, que é o que Lisdeile falou, né? Da impessoalidade, da moralidade. Então, só o fato da população estranhar, ter essa consciência de estranheza, né? Não absorver tudo como se fosse algo benéfico para a população, mas questionar, né? Eu sempre falo que o princípio da sabedoria é o questionamento. A gente precisa questionar para poder entender, para poder ver como é que funcionam as coisas. Então, já foi. Exatamente, Bom. eu acho que tudo começa no questionamento, né? A gente fala que o que a gente fica tolindo nas crianças é a capacidade da criança sempre questionar. Para de perguntar, menino, né? Então a gente não tem que tolir a criança de estar questionando, e é muito positivo a população estar questionando, né? De fato, a chamada a notícia veiculada assume uma posição de marketing, principalmente muito questionável quando se trata de um ano de 2024 que tem eleições municipais, né? E é questionável no sentido que a prefeitura estaria fazendo um encaminhamento para uma iniciativa privada, né? E nesse sentido, fazendo este encaminhamento para uma iniciativa privada, aí a população questiona, mas será que há uma parcialidade ou uma imparcialidade nesse trabalho? Por que a prefeitura estaria fazendo esse trabalho se existem empresas privadas que podem estar fazendo esse trabalho, né? E, de fato, oferece aí vários questionamentos nessa matéria. Acho que por isso que Léo utilizou aí nos seus vídeos, né? Léo é sempre certeiro, assim. Mas voltando aqui, meninas, para a gente encerrar o programa e continuar falando de economia circular, né? A gente vê um empreendimento aí chegando para a cidade, a gente fica muito feliz de estar oferecendo 400 vagas para a população, mas que qualquer empreendimento como um supermercado é extremamente importante que adote também uma economia circular, né? Afinal de contas, o supermercado ele vende consumo, né? Que vai gerar resíduos esse que poderá muito bem ser reutilizado, reciclado, e que as pessoas consigam extrair o máximo de tempo daquele produto, né? A quantidade de coisas que a gente tem em casas que estão ali e que poderiam servir e poderiam estar sendo utilizadas, às vezes por causa de um design, um contorno, você já quer trocar por um modelo novo. Ô Liz, e existe hoje em dia um movimento, especialmente na Europa, sobre o direito de reparo. Porque é isso que você falou, a maioria dos eletrônicos, especialmente, são feitos para que eles não possam ser consertados.
E isso é um grande problema. A gente lembra, por exemplo, que os celulares a gente trocava a capa, a gente trocava a bateria, a gente trocava literalmente tudo. E hoje em dia a gente nem pode mais abrir o celular. Então o direito de reparar as coisas, do indivíduo poder consertar aquilo, de as coisas serem projetadas para terem uma vida mais longa, é algo a se ser pensado, porque hoje em dia o contrário acontece. As coisas são feitas para serem descartadas, elas são desenhadas e projetadas para que a gente não possa reutilizar. Você tem muita coisa em casa que você poderia reutilizar? Com certeza. A gente pensando nesse âmbito, a gente pensa também em questões de países que já adotaram, né? A Holanda, por exemplo, ele é um país que ele já adotou a economia circular. E ele planejava foi em 2010 que ele adotou, e planejava até em 2050 já ter instalado a economia circular. E no Brasil a gente tem, por exemplo, a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa que ela adota a economia circular. Então, assim, a gente tem que pensar também no grande, no médio e também no mínimo, que é nós mesmos. Se a gente não começar a implementar essas práticas, o topo não vai mudar. E aí me lembrou também, até a questão que o Larissa estava me falando, o artigo 225 da Constituição Federal, que ele fala sobre essa questão do meio ambiente, que não é só um trabalho para a sociedade implementar, mas sim para as governanças também. Então, eu acho bem importante. Viviane está dizendo, o fabricante de refrigerante, né? A gente está falando da logística reverso, né? Que é uma prática adotada junto da economia circular, né? Além dos pilares, que são os 3 R's, reutilizar, reduzir, reciclar, né? Toda essa prática, ela envolve também a logística reversa. É aquilo que você fabrica já pensando recolher, e que aquilo que você recolhe, que foi um produto de consumo, ele volta para o fabricante, e o fabricante introduz novamente no ciclo de produção, né? Mas é isso que a gente fala, né, Larissa? A gente depende de iniciativas, né, como a Holanda, a Noruega, países que a gente mencionou, e aqui a gente tem municípios como Curitiba, que tem diversas ações na construção civil, na geração de energia elétrica, né, para que se reduz a utilização de matéria-prima na produção de energia elétrica, na construção civil. Hoje você tem prédios construídos com containers, né? Hoje a gente tem prédio com vários materiais que são de reutilização. Mas isso a gente mencionou aqui que depende de educação, depende de iniciativas, depende de tributação que estimula essas práticas ou que desestimula práticas que são poluidoras, de descartes inadequados, né? Quantos pontos de coletas deveríamos ter na cidade? Larissa, está acabando o nosso programa tão ambiental, tão econômico, tão pessoal, tão saudável. Eu quero as suas considerações finais, que é sempre muito bom lhe ouvir. É uma aula, professora Larissa. Gente, olha só, muito obrigada pelo acolhimento, né, por estar aqui. Espero voltar mais vezes, foi a minha primeira vez, viu? Porque, assim, que coisa maravilhosa é você estar reunida num grupo de mulheres inteligentíssimas, né? Mulheres que conseguem passar um conhecimento para você de forma muito intuitiva e de forma também muito técnica ao mesmo tempo. Então, assim, muito obrigada a todos vocês, né? Agradecer também a Lisdeile por esta oportunidade da gente participar politicamente desse espaço, porque a gente precisa falar isso. A gente tem, eu costumo dizer, Lisdeile, que politizar é uma responsabilidade de todos que têm conhecimento. Então, se você tem o conhecimento de qualquer coisa que seja contributivo, faça, porque isso é política. Só o fato de você querer pensar, imaginar em algo melhor para a sociedade, em qualquer âmbito, para você, para os seus ou para terceiros que você não conhece, isso já é política dele. Por isso que eu falo que política é um espaço de todos. Só o fato da gente querer o melhor para a gente mesmo ou para o próximo já é fazer política. Então, saber que a gente tem aqui pessoas que estão dispostas a contribuir com conhecimento e compartilhar
foi para mim, assim, muito valia. Muito obrigada mesmo a todos vocês. A gente que te agradece, né, Lari? Porque te ouvir é sempre um prazer tremendo nesse ciclo aí que a gente fala de mulheres inteligentíssimas. Com certeza você faz parte desse métier. E esse programa nós tratamos de um assunto muito interessante para a sua cidade, para a sua gestão pública, para que envolva toda uma cadeia de organização de políticas públicas em diversos setores da vida humana, a economia circular, que atinge a economia, que envolve a saúde, que envolve a cultura, que envolve o turismo, né? A quantidade de materiais que poderiam de reciclagem ser promovido, a confecção de artesanatos, né? Enfim, aqui diversos impactos que podem ser mobilizados através da economia circular, se for adotada pela gestão pública da sua cidade. Então, se liga aqui no Política Sem Mistério, que você está percebendo que política não tem mistério, é totalmente sem mistério, faz parte da sua vida, da sua casa, do seu consumo, das suas relações, da sua saúde. Então, fiquem com Deus, a gente te aguarda no próximo sábado, às 19 horas, aqui na TVI, o Política Sem Mistério. Fiquem com Deus, tchau, tchau.